tem uma situação também acontecendo com o Corinthians agora, para a renovação do Depay. Já foi um contrato surreal, né? Eu acho que é um dos contratos mais surreais que eu já vi na minha vida foi o contrato do Depay. Corinthians tem que pagar uma suíte presidencial no hotel mais caro do Brasil. Deve ser o hotel mais caro do Brasil. O hotel onde o Depay mora na suíte presidencial. Corinthians tem que pagar segurança. Corinthians tem que pagar carro blindado. Corinthians tem que pagar bônus a cada 10 gols, sei lá, que ele faça. O cara é contratado para ganhar um salário de 3 milhões de reais, 3 milhões e meio de reais. E ainda tem bônus para fazer gol. E agora o Corinthians está querendo renovar, gente. Deve ser difícil, né? Não deve ser uma situação fácil para o Corinthians renovar com o Depay. O Corinthians está começando as conversas. Agora, com toda sinceridade, tá? Eu sei que muito corintiano pode ficar brabo. Se for para ser nos moldes do contrato atual, eu não sei se eu renovaria com o Depay, não, gente. Porque, o Memphis ainda não jogou pelo Corinthians nessa temporada. Tá? A comissão técnica do clube já tem um planejamento definido para o atacante holandês, tá? Que conta com camisa 10 já para a partida dessa quarta-feira contra o Bahia, que é a estreia do Brasileirão, mas tem uma indefinição pela renovação, né, do Depay. Ele tem contrato até junho desse ano com o Corinthians, ou seja, já acaba no meio desse ano, e o futuro é incerto. De acordo com a ESPN, a alta cúpula do Corinthians já teve contatos iniciais com representantes do atacante. O Corinthians vive um momento crucial nos bastidores, e tudo passa por um nome, Memphis Depay. O atacante holandês, camisa 10, ídolo imediato da torcida e figura central na temporada de 2025, chegou ao centro do debate nos corredores do Parque São Jorge. Com um contrato apenas até o meio do ano, Depay é mais do que um jogador de renome. Ele representa um símbolo de mudança, de ambição e também de responsabilidade financeira para o clube. E é exatamente por isso que a cúpula alvinegra vive dias de decisões importantes. Marcelo Paz, novo executivo de futebol, foi apresentado recentemente e logo teve que enfrentar uma pergunta inevitável. O Corinthians vai renovar com Memphis Depay? E a resposta do dirigente chamou a atenção não pela negativa, mas pelo cuidado. Ele elogiou o jogador, destacou sua importância e falou do impacto técnico e de imagem que o holandês carrega. Mas deixou claro que qualquer renovação só será discutida dentro da nova realidade financeira do clube. Esse ponto é essencial para entender o contexto. Depois de anos de dívidas, má administração, atrasos salariais e crises internas, o Corinthians finalmente iniciou um movimento para colocar a casa em ordem. Nos últimos meses, acordos com credores foram feitos, cobranças judiciais foram renegociadas e o clube tenta respirar longe da avalanche financeira que marcou gestões anteriores. E Depay, com salário fixo de 6 milhões de reais anuais, é parte dessa equação. Renová-lo significa fazer um esforço? Sim, mas também significa assumir um compromisso que precisa ser compatível com esta reconstrução. Só que existe um detalhe que mudou a dinâmica dessa história. Depay quer ficar. E isso não é especulação, é informação direta, revelada por André Hernan, da ESPN. O camisa 10 está completamente adaptado ao Brasil, à cidade de São Paulo e principalmente ao carinho da Fiel. Um ponto simbólico citado pelo jornalista é que mesmo durante a mini-férias, Depay nem voltou para a Holanda. Ele ficou na Bahia, curtindo o verão brasileiro, como disse Hernan, mostrando identificação real com a cultura do país. Isso pesa muito na hora de negociar, porque não é comum um jogador europeu de 31 anos, com currículo em clubes gigantes como Barcelona, Manchester United, Atlético de Madrid, PSV e Lyon, optar conscientemente por permanecer no Brasil. E isso tem um motivo. Depay encontrou no Corinthians um ambiente competitivo, uma torcida inflamada e um espaço de protagonismo que ele não teria em 90% dos clubes da Europa. Mesmo assim, a situação contratual exige atenção. Há poucos meses, o Corinthians tinha uma dívida com o próprio jogador por compromissos não honrados. A nova gestão acertou tudo rapidamente,
o que ajudou a melhorar a relação e demonstrar profissionalismo, algo que o holandês valorizou muito. Hoje, Depay é dono de uma das camisas mais pesadas do futebol mundial e sabe que, no timão, ele é protagonista absoluto. Mas existe outro ponto que movimenta os bastidores. Os olhos da Europa voltaram a mirar Depay. Segundo a apuração da ESPN, o Liverpool fez sondagens recentes para entender sua situação. Nada formal, mas o suficiente para ligar o sinal de alerta. Afinal, um jogador que ainda tem visibilidade mundial, que é o maior artilheiro da história da seleção holandesa e que estará na Copa do Mundo em 2026, naturalmente chama a atenção. O Corinthians, porém, já avisou, só sai pela multa, 65 milhões de reais. E é por isso que Marcelo Paz quer conversar olho no olho com o jogador e seus representantes. O planejamento do Corinthians para 2026 passa diretamente pela permanência de Depay. Ele é o tipo de atleta que melhora o time, eleva o nível dos companheiros e cria um padrão competitivo que o clube precisa manter. Mas também é um atleta que exige investimento, salário alto, bônus e um projeto sólido para ser seduzido a ficar. No campo, Memphis já mostrou o porquê de todo esse esforço. Em 2025, participou de lances decisivos, marcou gols importantes, ajudou em títulos e puxou a responsabilidade nos momentos mais tensos da temporada. Sempre foi um jogador de impacto imediato, e isso não mudou no Brasil. Além disso, ele adicionou algo que faltava ao elenco nos últimos anos: experiência internacional, mentalidade vencedora e capacidade de decisão em jogos grandes. É aqui que a situação se torna ainda mais interessante. Memphis não quer apenas ficar, ele quer ser parte de um projeto. Ele quer competitividade, quer disputar títulos e quer ser valorizado. E dentro disso, a conversa de renovação deve abordar não apenas salário, mas a construção de um time forte. O Corinthians estaria disposto a reduzir o salário? Ou vai oferecer o mesmo valor com bônus por metas? Tudo isso está sendo discutido internamente. O peso técnico e de imagem é enorme. Memphis Depay não é um jogador comum que chegou ao Brasil já em fim de carreira. Ele tem 31 anos, vai disputar Copa do Mundo como titular da Holanda e ainda chama a atenção do mercado europeu. Ou seja, sua permanência no Corinthians tem impacto direto no modo como o mundo olha para o clube. Ele se tornou um ativo internacional. Mas é preciso entender também que o Corinthians vive um momento de transição. O clube quer se reorganizar, montar um elenco mais equilibrado e coerente com sua realidade financeira e Depay, por mais craque que seja, não pode estar acima do planejamento. O risco de repetir erros recentes assusta e a diretoria não quer mais contratos insustentáveis que, no futuro, explodem nas contas do clube. Por outro lado, perder Depay agora significaria um impacto muito negativo no projeto esportivo para 2026. A reconstrução do Corinthians passa por manter jogadores que representam mais do que números em campo. Memphis virou líder técnico, referência, exemplo, é o tipo de atleta que atrai outros jogadores. Sua permanência influencia reforços, mobiliza a torcida e estabiliza o elenco. O que deve acontecer então? Marcelo Paz vai tentar. A conversa está marcada nos bastidores e deve acontecer nas próximas semanas. Depay quer ficar. O Corinthians quer que ele fique. Só falta entender se a matemática fecha e se o projeto do clube é forte o suficiente para assegurar um dos jogadores mais talentosos a vestir a camisa alvinegra nos últimos anos. O futuro de Memphis Depay no Corinthians não é apenas uma questão contratual, é uma questão de rumo. É uma decisão que vai mostrar se o clube já está pronto para voltar ao protagonismo nacional e continental ou se ainda precisa de passos mais cautelosos antes de pensar grande. E quando tratamos de um craque do tamanho de Depay, a resposta precisa ser certeira, sustentável e ambiciosa. O torcedor aguarda. O clube trabalha em silêncio. E o Camisa 10, enquanto isso, segue curtindo o Brasil, mostrando carinho pela torcida e esperando pelo momento certo da conversa definitiva. O contrato do Depay é uma maravilha pro Depay. É suíte presidencial, é carro blindado, é segurança, é bônus por gol, é bônus por assistência, é salário exorbitante.
Vale para o Corinthians, na sua opinião? O Depay foi fundamental, naquela arrancada do Campeonato Brasileiro, tirando o Corinthians da zona do rebaixamento e levando para uma pré-Libertadores, e foi fundamental para uma conquista de Copa do Brasil, né, que rendeu um dinheiro também para o clube. Vale para você essa renovação? E aí, torcedor, o que você acha? Quer que o holandês continue no timão ou ele já pode fazer as malas e procurar outro clube? Deixe nos comentários e até o próximo vídeo.